Olá, pessoal. Imagino que ainda não tem ninguém, mas deve ter gente para chegar aí. Muito boa noite aí para quem tá entrando. Oi, Caio. Oi, Bruna. Só esperar um pouquinho. Boa noite. A gente ainda tá tendo a honra aí do Bio Grand Studio. O pessoal que ganhou o último sorteio aí feito pela gente. Oi, Lívia. Só esperar um pouquinho para as outras administradoras do História entrarem. E eu coloco elas aqui também. Já vi que a Tamara apareceu. Deixa eu já aproveitar e adicionar. E né? Porque estamos aqui pós-era das lives fazendo isso. Oi, Tamara. Ouço sons seus. Tá me ouvindo? Acho Olá, que foi. Oi, somos nós três. Olá, vocês estão me ouvindo? Agora tô. dessa Tá vez foi certinho. certinho. Eu tô te ouvindo, mas acho que deu só um atraso. Acho que é você, mas aqui tá indo normal. Tô ouvindo todo mundo. E aí eu acho que a gente pode começar. Tamara, Fala. eu não tô ouvindo a Tamara. Mas agora ela não tá falando nada. Não, tá, então testa, só pra ver se eu tô ouvindo direitinho, tá funcionando. Diz oi aí, Tamara. Oi, Eu acho que ela não tá me ouvindo então, certo? Ela tá me oi. ouvindo e eu ouço ela. Ah, E ela não, falou tá. oi. Não, beleza Eu tô então. te ouvindo, Amanda. Ah, então tá, desculpa, a gente deve estar com delay então. Não, Mas Eu tudo acho que bem. tranquilo. deu um delay assim na hora que você entrou. Ah, sem Não, tudo problema. bem. Agora foi. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o Histórias antes de convidar a Jéssica para estar com a gente. Você quer falar, Amanda? Contar um pouquinho do perfil, É, como ele surgiu? pode ser então. Então, gente, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né, em primeiro lugar. Meu nome é Amanda, sou professora de História, faço parte aqui do Histórias Cruzadas. E, muito resumidamente, o Histórias Cruzadas surgiu no ano passado, a partir de algumas conversas que eu tive com a Anne sobre o Black Lives Matter, né? Na época eu estava fazendo também mestrado, estava lidando com um método de pesquisa homônimo, né? No caso, Histórias Cruzadas, História Cruzada, para ser mais precisa. E aí, no meio dessas conversas, a gente achou interessante criar esse perfil e dessas conversas, né, juntando aí um pouco desse método de pesquisa que eu usava, surgiu então Histórias Cruzadas e ele está aí até hoje na nossa segunda live hoje. Na nossa segunda live, e a primeira organizada pela gente, estamos muito orgulhosos. E eu me toquei Sim. que eu estava tão empolgada para trazer vocês que eu nem me apresentei. Eu sou a Annelise, né, uma das administradoras do Histórias. Eu comecei lá atrás junto com a Amanda, sou professora de História também. Então, estou em salas de aula aí, tentando entender um pouquinho. E eu acho que essa é até uma das nossas motivações, né? Pensar um pouco sala de aula, pensar a educação também em espaços não formais, junto com a Jéssica, que nós já Uhum. já traremos aqui. Tamara, é sua vez de se apresentar para eu poder trazer a Jéssica. Basicamente, eu sou a Tamara. Comecei a trabalhar, a administrar a página esse ano, assim, e fui convocada pela Annelise e pela Amanda. Assim, tá sendo uma experiência bem legal. E também sou formada em História e também trabalho assim com educação, não só com ensino de História, né, como professora de História, mas em educação em geral. Ultimamente dou aula particular, principalmente para alunos do Fundamental. E é isso. Então agora eu vou Sim, acabou que a gente não conseguiu procurar. explorar muito a nossa formação, né? Mas isso a gente deixa para um outro momento. Pode Não, mas chamar a tranquilo. Jéssica, A sim. gente começa a conversar com a Jéssica, segue aí.
Sim. Todas maravilhosas. Ai, só Bruna pra deixar maravilhosa. claro, né? Todas nós. Oi, Jéssica. Eu adorei Olá! o fundo. Que lindo. Sim! Oi, Jéssica, sua vez de entrar. Fala aí do Mostre-se Libras, de você. Quem você é? Oi, tudo bem? É, eu sou a Jéssica, vamos iniciar dessa forma. Eu sou professora de Libras e também sou museóloga. E durante a pandemia, os museus ficaram fechados e eu comecei o projeto com muito incentivo dos amigos, que era essa página, que era como uma forma de divulgação mesmo do meu trabalho. Só que aos poucos eu fui tomando gosto e começamos a crescer, fazer parcerias e realizar cursos e outras coisas realmente, indo muito aos poucos. O perfil também tem um caráter de divulgação, então uma divulgação mais para acessibilidade. Mostrar para as pessoas o que é acessibilidade, o que é inclusão, quais são os termos corretos e também ter um bate-papo com vocês, como agora, que a gente vai falar sobre alguns questionamentos que as pessoas têm hoje em dia. Não, Muito perfeito. bom. Eu acho que essa sua fala já é pano para o nosso comecinho, que assim, nós conversamos muito sobre essa live e sobre o quanto nós não nos sentíamos preparadas para falar sobre esse tema. E aí acabou recaindo muito sobre a questão da formação de professores, né? Porque assim, pelo menos nós três fizemos licenciatura no mesmo espaço, somos do UFRJ, e lá a gente não sentiu que esse preparo aconteceu para a sala de aula. Então agora, assim, vem duas perguntas numa só. Primeiro, assim, como você vê a questão da formação de professores, assim, se tem um avanço, não tem, porque pelo menos pra gente a sensação é de que não saímos preparados para lidar. E aí, na live o tema tá diversidade, mas é uma diversidade mais nichada, né? Aqui a gente tá falando sobre acessibilidade, mais especificamente. E mais do que isso, assim, como que muitas vezes nós, professores, acabamos errando, sabe? Em sala de aula. Então, como você vê isso como alguém que estuda acessibilidade? Pelo menos assim, várias vezes eu posso terminar te chamando de amiga aqui, porque a gente conversa todo dia. Então, como você vê isso e esse preparo que a gente não tem e como isso se dá no dia a dia, sabe? Tá. Eu vou colocar um exemplo na faculdade pública, porque é o espaço que eu interagi mais. E eu posso citar um pouquinho da faculdade particular, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação em intérprete de Libras. Dentro do ambiente público, e isso eu posso ver um pouco na licenciatura, porque eu conheço a grade, as faculdades elas estão totalmente despreparadas para a acessibilidade. Isso tanto na hora de receber os alunos que ingressaram no vestibular, por exemplo. Um dos meus primeiros trabalhos voluntário como intérprete de Libras foi na UFRJ e foi ajudando a inscrição de alunos com deficiência. E eles me colocaram numa sala e eles praticamente levaram qualquer pessoa que tivesse alguma característica diferente, que colocou dentro da classificação. Que quando você faz o Enem, você coloca, você tem uma deficiência, qual, que tipo. Então, eles pegaram todas aquelas pessoas e colocaram num ambiente só. E era só preencher uma ficha. Então, se a pessoa ela chegou até aquele momento, ela sabe preencher uma ficha. Que a ficha era seu nome, CPF, e eles tinham medo de falar com essas pessoas. Imagine na hora de ter uma aula. E nisso veio alguns surdos. Eu conversei com 2 meninos na época que entraram em Direito, e eles perguntaram para mim se a faculdade tinha intérprete. Eu falei que não, que eles pediam voluntários na época. Hoje, a UFRJ, ela tem letras Libras e tem Libras. Então, e tem funcionários públicos agora de intérprete de Libras. Mudou muito o cenário. Só que eles não tinham nada naquela época. E eles tinham medo de preencher um formulário. Então, eles mandavam o formulário na minha mão e eles falavam assim, pede o CPF. Aí eu falei, gente, é só mostrar a folha que a pessoa responde. Então, assim, já existe esse primeiro embate. Na formação mesmo, muitos professores que dariam essas aulas de acessibilidade ou de Libras, que agora é obrigatório para toda a licenciatura, coisa que na nossa época não era, que agora é. Ou eles dão muito básico, ou aquela pessoa nunca trabalhou com uma pessoa com deficiência.
Então, é na teoria mesmo. Aí, vamos para a segunda pergunta, que já é ligada a essa ideia do capacitismo, que eu já falei, como, por exemplo, o meu exemplo dessa primeira vez que eu fui trabalhar como voluntário. Só de você excluir essas pessoas numa salinha do lado, não deixar elas no mesmo ambiente com todas as outras que estão fazendo a inscrição, isso já é um capacitismo. Você já está falando que aquelas pessoas elas não conseguem estar no mesmo patamar que as outras que passaram no mesmo vestibular com as mesmas regras. Eu não sei se vocês sabem, a única diferença no Enem é que se a pessoa tem alguma deficiência ou se a pessoa amamenta, ela tem direito a 1 hora a mais de prova. É só isso. O resto é tudo a mesma coisa. Então, se a pessoa passou naquele concurso, ela tem direito a estar ali. Ela tem direito a estar naquele espaço e usufruir. E eles não fazem isso. O que eles podem excluir, eles estavam excluindo. Hoje em dia, é claro que muita coisa avançou. As faculdades hoje pensam de uma forma diferente. A Libras, por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais, ela está chegando por causa das políticas públicas de lei e também de embate, mas a gente tem que pensar que não existe só surdos nesse ambiente. Tem pessoas cegas, tem pessoas com autismo, tem pessoas com síndrome de Down, tem pessoas com nanismo, e assim por diversas formas. Por exemplo, pessoas com dislexia, pessoas com inúmeros problemas, inúmeras deficiências que precisam de ajuda e aquele ambiente não propicia a elas. É um ambiente que realmente afasta. E os professores, eles muitas vezes saem de uma faculdade, de uma licenciatura, até mesmo os pedagogos, vamos colocar assim, uma pessoa que foi para aquela faculdade, que é uma faculdade que agora eu estou cursando, e você não sai preparado. Você tem que buscar a sua própria formação. Você tem que ir atrás dos cursos, você tem que ir atrás de tudo para poder realmente ir melhorando. Mas a gente tem um lado positivo. Muitas instituições têm cursos gratuitos, de renome, e que te dão essa capacidade de evoluir nesse requisito de acessibilidade. E eu falo sempre, você tem que olhar para o outro de igual. Independente de qualquer coisa, de qualquer característica, você olha de igual e tenta dialogar da melhor forma possível. E, às vezes, a gente não sabe realmente como falar com essa pessoa, como trocar, e a gente tem medo dos palavreados, e muitas vezes é isso. Se você falar de uma forma educada com aquela pessoa, você consegue ter, sim, uma troca e aprender com ela. Eu espero que eu tenha respondido. Respondeu sim. Sim. Eu só queria chamar a atenção que no chat algumas pessoas ratificaram, né, essa dificuldade. A Bruna, que fez a graduação no mesmo lugar que a gente, mas também a Natália, né, que está no Biogran Studio, que é um Instagram voltado para biologia, né? Ela contou um pouco da experiência dela aqui, que foi e com Libras, que a Jéssica contou que é obrigatório, né? E mesmo assim, mesmo sendo obrigatório, a qualidade, de repente, dessa aula e da preparação que a gente vai ter nessa aula não de fato é uma preparação para o dia a dia como professoras. E aí você também, na sua fala, Jéssica, falou sobre capacitismo, e eu queria pedir para você apresentar para a gente uma definição mais certinha para a gente, por favor. Tá, capacitismo, a gente poderia dizer que é assim, você está diminuindo aquela pessoa de forma social. Então, quando você está sendo capacitista com aquela pessoa, você está dizendo para ela que ela não pode ter um relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que é cega, ela pode casar, pode ter filho, pode ter tudo conforme o que ela desejar. Mas muitas pessoas acham que não. Como a pessoa vai ter um filho? Como ela vai alimentar aquele filho, trocar o filho? E isso é mais ignorância nossa do que qualquer outra coisa. E isso cria o capacitismo. O capacitismo vem de uma ignorância, de uma falta de um conhecimento, e você acha que aquela pessoa ela não consegue fazer as atividades corriqueiras. Então,
Como eu citei o exemplo da pessoa cega, pessoas com síndrome de Down. A pessoa síndrome de Down, mas ela trabalha, olha só que legal. Isso é uma fala capacitista. Por que ela não poderia trabalhar, se ela quiser? Ou então uma pessoa com autismo. Nossa, ela entrou na faculdade. Por que ela não poderia entrar na faculdade? Então, é uma fala assim. Aquela pessoa tem tal coisa, mas conseguiu aquilo. Então, você está botando primeiro a deficiência dela na frente e depois o que ela conquistou. E também a gente diz que são aquelas brincadeirinhas de mau gosto, que a gente também vê como casos de bullying, sabe? Isso também entra na ideia de capacitismo. Quando a gente Isso- fala... Mais explícito, né? Não, isso aconteceu muito nas Paralimpíadas agora também, né? Que até no próprio LinkedIn, assim, muitas pessoas que são pessoas com deficiência postavam coisas de tipo, gente, é o trabalho deles esse, sabe? Eles se preparam para isso. Não é para ver como uma história de superação. Você falar que um atleta de alta performance, ele está superando, cara, todos os atletas, independente de ter deficiência ou não, está se superando todos os dias, porque para você entrar numa Olimpíada, exige muito. Uma alimentação, um treinamento, várias coisas. E a rotina não é diferente, entendeu? E aí, quando você faz uma reportagem, que geralmente é assim, vamos dizer, brasileiro com tal deficiência ganhou 5 medalhas. Gente, você está botando no título a deficiência da pessoa. Você fala, brasileiro na Paralimpíada ganhou 5 medalhas. Você vê como o título muda. E quase todas as reportagens são capacitistas em relação à Olimpíada. Isso foi muito criticado. Muito mesmo. Isso acaba chegando para o senso comum como algo naturalizado, né? E as pessoas tendem a repetir aqueles gestos, aquelas palavras, como se realmente fosse algo normal, né? Porque existe essa naturalização e isso acaba se repetindo, né? Nas falas cotidianas. Jéssica, você queria comentar mais alguma coisa sobre isso? Queria complementar essa fala? Eu só quero falar uma última coisa que eu acho muito importante. Porque nós vivemos numa sociedade tão capacitista. Quando eu estava no colégio, eu não sei como era vocês, não tinha crianças com deficiências na minha turma. Não existia. E eu converso com muitas pessoas e pergunto. E a maioria fala assim, não, eu não conhecia, não via. E isso foi mudando, claro, aos poucos, e hoje você já tem a inserção. Teoricamente, as escolas são obrigadas a receber qualquer pessoa que queira se matricular, independente de ser pública ou particular. Mas isso não ocorre. Embora você possa processar aquela escola, muitas vezes você tem uma dificuldade muito grande de matricular o seu filho ou filha. E isso faz a gente criar essa crença, porque se você cresceu 12 anos num colégio e você nunca conviveu com uma criança surda, você nunca conviveu com uma criança cega, com uma criança autista, como você vai ser um adulto que pensa nessas pessoas? Você nem sabe que existe. Não, com certeza. E até, desculpa, mas é só porque isso me lembra muito a minha primeira experiência, né? Ano passado foi a primeira vez que eu assumi uma turma, entrei em sala de aula e tinha uma criança autista na minha turma. E assim, se não fosse a presença de uma pessoa ali que acompanhava ele, eu não tinha sido avisada que tinha uma criança com um diagnóstico na minha sala de aula. Então aí já vem um super desafio que você fala, nossa, descobri ali, entrando em sala de aula ao vivo, e depois que a gente não tem um preparo para saber como lidar. Assim, ao longo do ano eu fui descobrindo outros diagnósticos. Então, por exemplo, eu tive uma aluna também que tinha TDAH e tinha hiperatividade. Então, assim, tinha hora que ela levantava e ela saía correndo. E eu tinha que entender que tava tudo bem, sabe? Ela ia levantar, ela ia sair correndo, uma hora ela ia voltar para a sala de aula e a gente ia continuar. Só que, assim, a sensação é de um despreparo tão grande, porque a gente não sabe como que você fala, como que você lida, sabe? Por isso que, assim, é horrível e é extremamente capacitista as pessoas que recebem essas pessoas, igual na universidade que você deu exemplo, mas essas pessoas também não foram preparadas para isso, né? Eu acho que esse é um super desafio.
a nossa geração ainda é uma geração que a gente de base não teve contato, não foi explicado, não foi mostrado. Então a gente tem um desafio muito maior, realmente. Uhum. Perfeito. E aí, se vocês me permitem, eu acho que a gente já pode vir para outra questão, né, para outra pergunta, que é justamente os impactos do capacitismo sobre os alunos, né? Tanto alunos diagnosticados de fato com algum tipo de deficiência, quanto de outros alunos, né? Como é que há essa integração, como é que funciona, como é que é esse impacto na vida dessas crianças, né? E das famílias também. Você falou a palavra muito certa, que é integração e não inclusão. Hoje a gente vive um momento de integração, a gente ainda não consegue usufruir de uma inclusão que seria a sociedade voltada para essas crianças, para receber. Então, geralmente, é os próprios pais e a própria criança que precisa estar sempre fazendo seu esforço para acompanhar e conseguir se incluir dentro daquela sociedade. Para uma criança, para um adolescente e mesmo um adulto, o pior impacto é a sua autoestima. Porque você cresce desde pequeno ouvindo coisas que você não poderia ser capaz. Imagina, você não é capaz de nadar, você não é capaz de brincar, você não é capaz de escrever, você não é capaz de ler, você não é capaz de inúmeras coisas. E não necessariamente. Talvez aquela pessoa tenha um ritmo diferente. Talvez o que uma criança demoraria 6 meses para fazer, outra vai precisar de 1 ano. E isso não quer dizer nada, quer dizer apenas que é o ritmo dela. E você vai pegando isso por interior, né? A pessoa ela vai guardando. E se isso não for bem trabalhado na família, que muitas vezes não foi preparado para receber aquela criança, aquele indivíduo, ela pode ter muitos conflitos e isso pode dificultar o crescimento dela e o desenvolvimento, e ela pode realmente acreditar que tudo aquilo é verdade e se tornar uma própria pessoa capacitista. E falar assim, eu não posso fazer isso por causa disso, entendeu? E sempre usar aquilo como uma muleta, de certa forma. Perfeito. E assim, só um comentário rápido, claro. Desculpa, não é rapidinho, mas é só porque eu fico pensando como isso é muito, o que de certa forma a gente estuda também em teoria sobre educação, né? Sobre como nesse pós-revolução industrial a gente tem uma sociedade que é uma sociedade que quer um padrão de ser humano, sabe? E esse padrão de ser humano não abarca, na verdade, nenhuma espécie de diversidade e não consegue promover essa ideia de inclusão justamente por querer esse padrão. Então todo mundo precisa estar no mesmo ritmo, no mesmo tempo, e isso é nocivo, assim, para a sociedade como um todo, né? Porque quem está fora desse modelo, que consegue se enquadrar nisso, acaba sendo excluído e sofrendo muito forte com isso, né? Porque imagina assim, deve ser muito duro uma pessoa sentir que nada do que ela faz, o ritmo dela não está enquadrado dentro da sociedade em que ela vive e que ela tem que viver. Isso mesmo. É muito difícil. E quando a gente pensa, por exemplo, com políticas como hoje em dia, que quer segregar, né? Voltar para uma segregação, a gente está retrocedendo todo esse avanço. Porque quando você cresce no múltiplo, no diverso, você está abrindo os olhos para que cada um vai ter o seu ritmo, para nós termos uma geração que no futuro, na hora do trabalho, do emprego, consiga olhar a pessoa com aquela visão. Ah, ela tem esse ritmo. Ah, essa daqui é mais rápida, essa daqui tem um hiperfoco. Porque, por exemplo, o TDAH tem hiperfoco. TDAH tem um momento que a criança ela tem um foco muito grande num determinado assunto, mas em outros não consegue. E aí, isso pode ser ótimo para um trabalho. Imagina, a pessoa gosta muito de conta. Pô, ela vai passar o dia ali naquele negócio de conta com planilha. Aí você pega essa pessoa e pede para ela trabalhar com rede social, ela não consegue. Ela não vai conseguir. Ela não vai ter foco para aquilo. Vai passar a rede social, vai entrar para um outro. Então, a gente também tem que ver isso. Que cada um tem a sua parte, o seu talento. E isso, a sociedade, ela precisa estar integrada. Se você excluir, vai continuar vivendo pessoas em bolhas.
Perfeito. Eu acho que se a gente tivesse um tempinho, a gente poderia até falar sobre como a BNCC muda esse cenário, né? E como alguns conceitos que ela traz, como, por exemplo, a de habilidades e consequências, pode mudar ou não esse cenário de exclusão, né? Essa não é uma pergunta que está prevista Mas tudo bem. na nossa live de hoje, mas enquanto eu ouvi a sua fala, porque é uma coisa dinâmica, né? A gente prepara as perguntas e aí conforme as falas vão se desenvolvendo, a gente vai fazendo as nossas próprias conexões, né? Claro. E aí, só uma questão mesmo de observação pessoal, você falou do momento, né, no qual a gente está vivendo, e aí eu pensei na própria construção do currículo e como isso tem sido debatido hoje em dia e o contexto que a gente está vivendo de regressão em todos os sentidos, conservadorismo, né? E como é que isso se choca com a escola, né? Então, se você quisesse, de repente, tecer algum comentário em cima disso, pode, não sei se vai dar tempo, né? Mas de repente podia comentar algo sobre, mas, de repente, para não ficar muito solto e a gente seguir direitinho o nosso cronograma, eu já vou partir para outra pergunta, e de repente a sua resposta pode englobar tudo isso. Eu vou tentar É o seguinte. Tá ótimo. Então, quais são os caminhos, né, que a gente pode traçar para lidar com essa integração em sala de aula, né? Então, eu acho que a conversa ela está indo justamente para esse caminho. Como é que a gente pode lidar com isso? Nós, professores, principalmente, né? Pedagogos, gestores escolares. Tá. A pergunta. No primeiro momento, a gente tem que pensar qual é a estrutura da escola. Porque, como professores, a gente tem que ter a autonomia da escola para poder utilizar as atividades dentro da sala de aula. Porque nós podemos ter vários planejamentos, várias ideias realmente que podem abarcar, mas se a escola não estiver segurando nossa mão naquilo, desejando, não adianta. Porque nós temos um planejamento que, como você disse, a gente tem que seguir. E é assim, infelizmente, todas as escolas têm um planejamento anual que tem que ser seguido, algumas mudam, e isso, às vezes, é como se fosse um destaque para mostrar para a sociedade. Olha, eu tenho isso aqui para mostrar para a sociedade que eu posso trazer para o seu filho. E são chamariz. Então, a gente tem que pensar, essa escola, ela está dessa forma? Ela não está? Vou falar primeiramente na escola pública, porque eu conheço mais, tá? Na escola pública, eu tenho amigos que eles fizeram o Benjamin Constant comigo. A gente fez um trabalho durante o 2018 sobre surdo-cegueira dentro do Benjamin Constant. Então, a gente trabalhou com pessoas e crianças que são surdo-cegas, é uma deficiência única. E nesse trabalho, a gente pensou atividades que poderiam ser para toda a sala. Porque agora as escolas municipais elas estão recebendo crianças surdo-cegas nas aulas regulares. E você tem aquela criança que, teoricamente, ela está ilhada aqui. E aqui a gente tem um outro grupo de criança que pula, que grita, que quer brincar, que quer conversar, que encosta no coleguinha, que isso muitas vezes não é o que a criança quer. Então, o que a gente pensa? Atividades com as mãos. Então, o que a gente diz? Como a gente pode contar uma história, tanto de forma escrita, motora, e também criar com materiais reciclados essa ideia da história. A criança surdo-cega, ela muitas vezes ela vai trabalhar muito a motricidade. Isso é a primeira coisa que a gente trabalha. Então, é uma forma que a gente consegue englobar. E manter todos juntos, não fazer grupos muito pequenos. Então, vamos dizer, a turma tem 30, vamos fazer 2 grupos de 15. Eu sei que é muitas crianças ao mesmo tempo. Talvez aquilo não seja uma coisa muito coesa no primeiro momento. Mas uma vez na semana ir trabalhando isso para ser um trabalho talvez final. Para o professor, muitas vezes isso pode gerar uma frustração. Porque às vezes a gente faz um trabalho durante o ano todo para ver um resultado assim. Mas é isso, a gente não pode esperar que dê grandes saltos. Até porque muitas vezes a gente não tem o material.
E isso dentro da escola pública que eu estou falando. Em escolas particulares, a gente já tem que ver o olhar de como aquela escola se estruturou. Tem escolas mais tradicionais, tem escolas que já estão optando por outras formas de ensino. Essas escolas com um olhar diferente, aqui no Rio de Janeiro, e tem o Inozel. Inozel é um colégio que é de ponta e que ele é inclusivo, literalmente inclusivo. Então ele tem comunicação total. O que é uma aula com comunicação total? A professora, ela tem um curso de 6 meses antes de dar aquela aula. Ela aprende Libras, ela aprende a utilizar símbolos e aprende a utilizar o próprio corpo. Então, quando você dá aula, você vai utilizar essas 3 formas de comunicação para a sala inteira, para todos os alunos. Então, por exemplo, se tem uma criança que tem dislexia, provavelmente ela vai ir melhor com a Libras. Se tem uma criança que ela é mais visual, os símbolos vão ajudar ela a ter esse aprendizado. E assim ir desenvolvendo. Mas é o que eu estou falando, são metodologias, é muito diferente da realidade que nós vivemos. Até porque, quando eu falo de uma escola com comunicação total, a maioria das pessoas rejeitam a ideia. As pessoas acreditam que o quê? A gente tem que ter aquele padrão, né? Curricular. Português, matemática. Quando eu falo que eu vou dar aula de português junto de matemática com comunicação total, as pessoas não entendem. E que não vai ter uma prova, isso piora a situação. Entende? Isso te afasta. Tipo, como você vai avaliar o meu filho? Ele vai passar de ano? Então tem esse afastamento. Então o que eu digo é realmente a gente se esforçar e fazer o melhor que dá. Porque a gente está dentro dessa sociedade. Então a gente pode ter muitas ideias, muita vontade, mas é a instituição e que vai determinar o caminho. É uma questão estrutural, né? Conforme você foi falando, essa palavra veio muito à minha mente. Isso. Posso só fazer eu tava... Desculpa. Claro, Anne, foi mal. Pode falar. Não, é só porque a gente tem conversado muito sobre metodologias ativas, né? E eu acho que a frase-chave depois de 2020, todo mundo começou a pandemia, e agora é a hora que tudo vai mudar com metodologias ativas. E aí, assim, você consegue... A cara da Jéssica de incrédula. Mas você consegue, assim, enxergar as metodologias ativas como um caminho. Eu sei que não estamos na inclusão ainda, mas como um caminho que pode levar a isso. Porque, assim, são metodologias que trazem esse caráter totalmente diferente para a sala de aula, né? Em teoria, pelo menos, o aluno deveria ser o protagonista, deveria guiar aquele momento em sala. Sim, eu acredito que as metodologias ativas, elas são muito boas para os alunos. E eu acho que é questão de adaptação mesmo. Eu acho que é o caminho. Eu não acho que vai ser de uma hora para outra por causa da pandemia. Porque é uma transição. Mas eu acredito que é o caminho nesse momento. Não é a inclusão, mas é um primeiro passo. Perfeito. Bem, Tamara, quer comentar alguma coisa? você quer falar alguma coisa, Amanda? Não, na verdade... Ai, meu Deus. Às vezes esse lance de live é muito esquisito, né? Porque a gente começa a falar e vem outro e fala também. Enfim. Ai, sim, eu tô com a minha aqui do meu ladinho. Eu só ia fazer um comentário, assim, muito, muito breve, até pensando em você mesma, Tamara, e no meu caso também, que nós somos professoras particulares, né? Então, pensar em tudo isso também para o contexto particular, acho que é um outro tipo de estrutura, né? Demanda outras metodologias, demanda também que a gente estude, né, a literatura sobre o assunto, é realmente um desafio também para esse nicho, né, da educação, que tem crescido bastante durante a pandemia. Então, várias ideias aqui já. Enfim, com você, Tamara. Verdade. Não, o que me chamou a atenção na fala da Jéssica, porque eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas, assim. Eu acho que o fato da gente não ter tido acesso na graduação a uma formação que contemple a inclusão, que nos prepare, não é uma desculpa para a gente falar assim, não sei,
desse assunto. Não, somos Correto. professoras, temos responsabilidades e aquela parada da autoatualização, autoformação constante faz parte da realidade da vida dos professores. Então a gente tem que procurar isso. E eu acho que, tipo, essa live até, tipo, essa discussão, essa troca é justamente um movimento para isso também. Mas eu achei legal a fala da Jéssica, porque, tipo, também não basta jogar isso no colo do professor. Resolva. Não, a escola parece que a escola se isenta às vezes e coloca isso uma responsabilidade, tipo, a professora vai resolver isso em sala de aula e não prepara uma estrutura para isso ou um ambiente para, tipo, mesmo que seja uma escola que invista em formação dos professores, às vezes não investe olhando para esse viés, porque não considera isso uma prioridade. Então tem todas essas questões também. Então eu achei interessante, queria chamar a atenção disso, da fala da Jéssica, que é para chamar a atenção de uma rede de apoio também para os professores e de um interesse da escola de fato, preparar os professores para isso e de disponibilizar os recursos necessários, assim. Então eu achei interessante você chamar a atenção disso na sua fala. E aí eu queria pedir para você, assim, se você pudesse indicar pra gente alguns livros, assim, alguns, talvez, você que tem contato com o tema e estuda, talvez alguma coisa mais introdutória também, assim, para quem está começando a estudar, mas além de livros, assim, mais teóricos, se você, qualquer conteúdo que você acha relevante e queira indicar, agora é o momento, Jéssica. Arrobas de Instagram, filmes, séries. Eu queria começar indicando um filme brasileiro, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho para Casa. Ele tá no Netflix. É um filme muito tocante que fala de um menino cego na escola. E ele sofre muito bullying, muito essa ideia de capacitismo. Os amiguinhos falando, se eu sentar perto dele, eu vou ter que ajudar ele o tempo todo. Eu vou ter que sempre fazer um favor. E isso ele ouvindo. E, por exemplo, ele utiliza a máquina de Braille, que é uma máquina de escrever. E ela é uma máquina realmente barulhenta. Então, os outros alunos criticam muito ele porque ele usa a máquina. E é muito bonito o filme porque ele também trata do desenvolvimento dele como adolescente. Porque como qualquer adolescente, quando você está nessa fase, você pensa em quê? Interesses amorosos. É verdade, não é só a escola. É o início de um desenvolvimento e ele começa a se interessar por um novo aluno que entrou na sala de aula. Então tem essa troca de dois meninos, sendo que uma pessoa cega que está sofrendo capacitismo e o outro que também está apaixonado por ele, mas eles têm essa dúvida, sabe? Porque é aquele início, estão se descobrindo, e é muito bonito. E essa troca deles. E a mãe, assim, isso é uma coisa que está no trailer, então não estou contando spoiler. Ele pede para ir ver um eclipse com esse amigo. E a mãe diz para ele que ele não pode, porque a rua é escura. Aí ele fala para a mãe, sempre é escuro para mim, porque eu não posso ir com o meu amigo. E eles fogem de casa. Isso também não é um spoiler, tá no trailer. Pra ir ver. Não, mas aí, hoje em dia, o trailer os conta trailers tudo. são grandes spoilers. Você não pode mais ver trailer de nada. É verdade. Então, não, mas tem mais coisa além disso. Isso é só o fininho, assim, ó. É muito bonito. Assistam. Assistam. É um filme brasileiro. Ele é de 2014. Eu lembro que na época, basicamente, eu vi uma semana nos cinemas e depois não teve mais. E é uma produção muito sensível. E é uma produção que você... Eu vi. Você viu? Que trata essa dualidade, né? Que é a diversidade de gênero, de sexualidade e também a diversidade de que você pode ser uma pessoa com deficiência e ter todas as vontades de um adolescente. Todas as questões, tudo é a mesma coisa, é o mesmo desenvolvimento. E é muito bonito, então eu gostaria, assim, quem tiver um tempinho de assistir, é muito bom. E o outro, vou fazer propaganda no meu curso, eu tô abrindo uma... Opa. Tô fazendo propaganda agora. Eu acabei de abrir a segunda oficina das imagens. É uma oficina de audiodescrição
audiodescrição para pessoas cegas, pessoas com dislexia, pessoas idosas, crianças pequenas. É uma forma de você traduzir a imagem em palavras para aquelas pessoas. E eu vejo muito que existe um movimento na internet, no Instagram, que eles utilizam as hashtags, e quando eu vejo, eu percebo que as pessoas colocam no lugar errado, colocam em estrutura errada, verbos em movimento, numa imagem estática, e isso tudo prejudica muito. Claro que é um avanço, porque as pessoas já estão olhando para aquilo de uma outra forma. Mas se a gente pudesse fazer de uma forma estruturada dentro da regulamentação, é muito legal. O curso tem um preço super acessível, tem certificado, tem aula gravada, é muita prática e tem uma apostilinha super legal. Por favor, venham, vocês vão gostar. O link do curso, ele tá na minha bio do Instagram Mostre-se Libras, e eu espero todos vocês lá. Maravilhosa. Ai, perfeito, maravilhosa. Né? Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda do Stories também, porque tem posts que são feitos pela Jéssica no nosso perfil. Mas é verdade, ela tá falando sobre várias das questões aqui que ela abordou. Então, terminando a live, a gente compartilha nos Stories também, né? Para as pessoas poderem acessar, mas tem várias contribuições da Jéssica, né? Muito na linha do que a Amanda falou, da gente sempre estar tentando trazer temas que dialogam com o que a gente leva para a sala de aula como professora de história. E a Jéssica está sempre contribuindo e sendo uma super parceria aqui com a gente. Tô sempre abanando a bandeira. Sim. Tá sempre abanando a bandeira, honrando o nome do nosso perfil, né? Histórias Cruzadas está sempre com o perfil da Jéssica. Lá com Mostre-se Libras. A Bruna também está sempre lá. A Bruna, maravilhosa. Ela mesma deixou no chat, maior fã. Inclusive, ia dizer isso. Quem quiser saber mais sobre a nossa história, a nossa trajetória, vai que ele tem algum stalk aqui querendo saber mais da gente, vai na live da Bruna. Sim, porque lá a gente se apresentou com mais calma. Sim, verdade. Tem vários detalhes da nossa vida, realmente, salvos no feed dela. Mas eu acho que chegou aquela horinha dos recados finais, né? Então, sim. Jéssica, você quer começar ou você quer fechar? O que você prefere? Podem ir primeiro, eu fecho. Você fecha? Beleza. Uhum. Aquele silêncio, todo mundo Então, esperando quem vai ser. Não. Ela pediu pra gente fechar, Anne. Você não, quer ela falar? fecha. Ela falou que a gente dá o nosso recado final e ela fecha dando dela. Foi isso que ela disse. Ai, então tá. Ok. Sim. Não, eu só vou dizer um tchau. Foi ótimo, um prazer. É isso. Não, A gente não sabe finalizar a live, gente. É nosso primeiro momento. Temos que treinar. Não, mas é bom que as pessoas vão dando coraçãozinho, isso motiva a gente nesse final. Mas Sim, então eu deixo sim. a Amanda fechar as histórias e eu falo agora. Mas assim, foi muito bom. Surpreendentemente bom, de verdade. Eu acho que a live tá com conteúdo muito bonito. E vai ficar disponível no feed, então vai que alguém quer rever para poder pensar um pouquinho sobre, depois visitar o seu perfil. E é sempre muito bom, assim, trocar e pensar sobre temas que a gente não pensa tanto no dia a dia, sabe? E esse momento foi muito para isso. Então, fico sempre muito agradecida pela parceria e pela amizade de sempre. Sim, eu faço das minhas palavras as da Anne, agradeço muito por, né, quase 9 horas da noite, numa quarta-feira, a gente está fazendo essa live, então foi muito importante, é um símbolo de carinho, né, muito grande entre a gente, entre os nossos perfis, é um símbolo de carinho muito grande pela educação também, né, eu sempre digo que uma educação de qualidade, uma educação inclusiva não se faz sozinha, né, eu acho que é a partir de diálogos como esse, então reforçar esses agradecimentos e que volte outras vezes, né? Seja no feed, seja nos stories, seja aqui em lives para a gente debater mais sobre esse assunto, porque hoje foi muito corrido, né? Então acho que ficou muita pergunta na cabeça, muita coisa ainda a ser debatida, então, né, o espaço está sempre aberto, como você já sabe. Certo. Sim. Eu queria encerrar agradecendo a todas as pessoas que assistiram. Muitas pessoas ajudaram na divulgação. A página, tanto de Histórias Cruzadas quanto a minha, do Mostre-se Libras, a gente cria esse conteúdo pensando nas pessoas que vão assistir.
E quando a gente tem essa troca, realmente é muito gratificante, porque a educação, ela deveria ser o pilar da nossa sociedade, e a gente não vê isso acontecendo. Então, nós que temos que fazer essa transformação, porque, como todas falamos, é estrutural. E é muito difícil quebrar essa cadeia. Então, eu quero realmente acreditar que esses cruzamentos de fala ajudem as pessoas a se desenvolver e ter esperança mesmo na educação, na inclusão. Porque trabalhar com inclusão é muito difícil nesse país, muito difícil lidar com todas as questões. Mas, ao mesmo tempo, é uma gratificação pessoal que eu vou levar assim para a minha vida toda. E eu acredito que toda a minha trajetória de vida me levou a isso. E que realmente é parte do meu ser a inclusão. Então, eu agradeço a todos. Se possível, dê uma passadinha lá no meu Instagram, no das meninas, manda um joinha, um corações, que isso ajuda muito pra gente. É verdade, Encerrou. sim, perfeito. Chegamos ao Então é nosso isso, final, gente. então. Beijos, beijos. Muito obrigada, Até. gente. Até a próxima. Tchau, obrigada.